Olá, pessoal! Aqui é o Lord Fick, trazendo para vocês o primeiro vídeo do canal. O que aconteceria se Izuku Midoriya tivesse encontrado um Omnitrix? Parte 1. Nossa história começa no universo de Ben 10, com Ben Tennyson já com seus 200 anos, garantidos pelo avanço da tecnologia, sendo conhecido como Ben 10 God. Ele percebe que há diversas realidades nas quais o Omnitrix não chegou e possivelmente estão em perigo, então decide chamar as Múteas e Professor Paradoxo para criar cópias do Omnitrix para distribuir para outras realidades. Essa versão do Omnitrix possui todas as funções do Omnitrix de Omniverse, com a diferença do acesso aos Supremos, que está bloqueado, mas pode ser desbloqueado, e uma inteligência artificial que auxilia o usuário. Foram feitas 20 cópias, feitas para rastrear indivíduos bons por natureza. Uma delas acabou entrando num buraco de minhoca e parou na terra de Goku no Hero Academia, mais especificamente quando Deku ainda tinha 4 anos. Neste momento, ele estava seguindo Bakugou, quando ouviu algo caindo na floresta próximo dali e resolveu ir ver o que era. Viu uma cápsula metálica em uma cratera e entrou ali para dar uma olhada mais de perto. Ao fazer isso, resolveu tocar no objeto, uma má ideia, pois estava quente para um caralho, porém ao fazer isso a cápsula se abriu, revelando uma espécie de relógio branco com detalhes em verde. Ele ficou tão chocado que nem percebeu que o objeto estava flutuando e movendo-se em sua direção. Ao perceber isso, ficou parado com um choque. O objeto acabou grudando no seu pulso. Quando viu o que aconteceu, Deku tentou tirar com toda a força, mas viu que não conseguia. Então decidiu mexer no relógio, viu que uma tampa se abriu, exibindo um disco que tinha um mostrador com seres estranhos. Ao mexer, viu um ser de puro fogo. Viu e pensou, o que pode dar errado se eu apertar isso? Ao fazer isso, sentiu seu corpo se transformando em pedras, magma e fogo. Viu uma poça de água e resolveu se olhar e viu a transformação. Ao ver no que se transformou, Deku entrou em pânico, entrando assim em supernova, incendiando a floresta com uma explosão. Ai meu Deus, o que faço? Pensou o garoto, desesperado. Enquanto isso, Bakugou ouviu a explosão, e, por mais que achasse Deku um inútil, não o queria morto. Por isso, foi correndo até a floresta, e quando chegou lá viu uma criatura estranha feita de fogo e rochas. Seu primeiro impulso foi atacar a criatura, perguntando a ela quem era e que fez com Deku. Calma, Katsha, sou eu, diz o monstro. O loiro fica confuso e para de atacar. Então surge um brilho vermelho vindo do emblema no peito do monstro, de lá sai Izuku Midoriya. Deku, o que foi isso? Pergunta Bakugou. Eu não sei, Katsha. Mas melhor correr. Então os dois correm para longe do incêndio, vendo heróis profissionais chegarem para apagá-lo. Vamos para casa? Pergunta Deku. Vamos. Então os dois caminharam juntos para casa, e no caminho o esverdeado explica o ocorrido. Isso é maneiro, Deku, mas eu vou ser mais forte que você, eu aposto. Enquanto os dois conversavam, uma luz verde saiu do dispositivo e uma voz meio robótica falou: novo usuário detectado. Informe seu nome. Izuku pensou, ele está falando comigo, e disse Izuku Midoriya. A voz disse Izuku Midoriya, seja bem-vindo ao Omnitrix, pode me chamar de Benny, a inteligência artificial que te auxiliará a utilizar o poder que caiu em suas mãos. Alguma dúvida? Sim. Disse Midoriya. O que isso faz? Boa pergunta. Espera eu cair nas mãos de uma criança. Bem, melhor do que nas mãos de algum vilão. Mas continuando, o Omnitrix é um aparelho que pode te transformar em diversos seres alienígenas diferentes. Atualmente possui 1.915, não, 1.916 espécies catalogadas. E sim, o seu amigo entrou na conta, pois o DNA dele difere do seu em questão de espécie. O propósito deste dispositivo é para ser usado para trazer a paz, combatendo vilões. Então, o Deku pode ser um herói com ele? Pergunta Bakugou. Sim, respondeu Benny. Então, Izuku Midoriya, você aceita se tornar um herói? Sim, mas antes tenho que falar para minha mãe, claro, garoto. Então, Deku chegou em casa e contou tudo para sua mãe, Inko. Ela chorou de emoção, ao ver que seu filho tinha agora uma chance de realizar seu sonho e deu um abraço apertado. Senhora Inko, isso é muito bonito e tal, mas você tem noção de que ele vai ter que disfarçar isso como vocês chamam mesmo?
Sua individualidade, certo? Sim. Até porque seria muito estranho ver um garoto com tecnologia alienígena. E eu prometo fazer o que puder para ajudar a treinar. Quantas espécies você disse que tinha mesmo? Mais de 1 milhão, mas o Izuku não vai ter acesso a todas de uma vez. Vou liberar 10 agora e quando ele tiver dominado essas mais 10. Mas creio que ele não vai precisar de todas. E cada transformação com o corpo dele nesse estado só dura 30 minutos, e precisa de 10 para recarregar, então precisamos treinar esse corpo também, beleza. Vou dar o meu melhor, Sr. Benny, disse um Izuku freneticamente empolgado. Podemos começar amanhã. Claro, vou chamar o Katshan para treinarmos. E assim se passam 10 anos de treino intenso e pesado, tanto físico como mental, com e sem os aliens. E para quem quiser saber, seus 10 primeiros foram Chama, XLR8, 4 braços, Ultra T, Massa Cinzenta, Cipó Selvagem, Choque Rochoso, Ameaça Aquática, Eco e Snare O. Agora ele dominou 4.800 espécies. Seu tempo de transformação era de 3 horas, com recarga de 5 minutos, e aprendeu a se transformar de volta sozinho, diminuindo o tempo para 30 segundos de recarga, e pode se transformar nos aliens que conhece na base do pensamento. Agora em termos físicos se tornou 5 vezes mais forte que o Deku após o treinamento com o All Might, e 2 vezes mais rápido, e bem mais resistente, além claro de mais inteligente e analítico. O treino também beneficiou Bakugou, que treinou com ele, tornando-o mais forte que o original, e Inko que não é gorda nessa realidade e é mais forte. Bakugou e Midoriya costumavam treinar em um ferro velho, que foi transformado por eles em base. A maior parte do trabalho foi Midoriya que fez, principalmente após ele desbloquear o Estrela Polar e o NRG. Os treinos os aproximaram bastante. Além disso, claro, sempre eles viajavam com Inko nos finais de semana, principalmente depois que Deku desbloqueou o gigante. Voltando à história, Deku e Bakugou estavam na classe, e o professor disse que eles estavam pensando em entrar na UA, mas nessa realidade ninguém riu dele, pois ele era certamente o mais poderoso ali, sem contar o fato de que era amigo de Katsuki Bakugou, e Deku e Bakugou eram o primeiro e segundo da classe, respectivamente. O caderno de Deku com as anotações dele sobre individualidades não foi queimado. E estava bem mais cheio do que no original, agora tendo mais de 10.000 páginas, não tudo em um só caderno, mas em vários cadernos, principalmente depois que ele aprendeu como funciona o modo Scandominitrix. Flashback on. Deku tinha seus 12 anos na época e Bane queria explicar algo para ele. Nessa época ele já havia aprendido a fazer o Bane ser ouvido somente por quem ele quisesse. O que foi Bane? Perguntou Deku. Vou te explicar como o Unitrix escaneia o DNA e quais os critérios para um ser entrar no Unitrix. Ok. Primeiramente, a criatura tem que ser sapiente, tendo um mínimo de inteligência para entrar. Segundo, precisa ter DNA ou algo equivalente, pois nem todos os seres do Unitrix são baseados em carbono. Não sei se você lembra disso, sim, eu lembro. Terceiro, o DNA precisa ser diferente do seu, por exemplo. Você não pode virar outro humano sem individualidade, porém pode virar um com individualidade, tipo Bakugou. Só de chegar perto o Omnitrix escaneia e digitaliza o DNA do indivíduo, no ápice da espécie, tipo o Chama é o melhor Pyronita que já existiu. As formas se adequam ao sexo e idade do usuário, incrível, então eu posso ser todos os heróis. Basicamente sim. Flashback off. Após a aula, Deku decidiu ir ao Ferro Velho para treinar com Bakugou para a prova da UA. Porém, ele foi atacado pelo vilão de lama, mas ele se transformou em friagem a tempo e congelou o vilão a tempo do All Might chegar e ver a luta. Belo trabalho, garoto. Qual o seu nome? Disse All Might com um sorriso no rosto enquanto engarrafava o vilão. All Might. Eu sou Izuku Midoriya, disse o esverdeado. Bem, jovem Midoriya, você quer a fala de All Might é interrompida quando viu que o criminoso escapou. Droga, o herói gritou e saiu correndo procurando o vilão. E Midoriya foi atrás transformado em Arraia-Jato. O que você pensa que está fazendo? Pergunta All Might. Vou te ajudar, 2 são melhores do que 1, não é mesmo? Tem razão. A conversa continua até que ambos ouvem uma explosão e Deku chega primeiro e vê que o vilão de lama capturou Bakugou, o que o faz se sentir culpado por não ver. Porém,
ao ver aquela cena em que os heróis profissionais não conseguiam nem chegar perto dele, por conta das explosões de Bakugou. Então Midoriya, sem pensar em nada, só correu no meio das pessoas, jogou sua mochila e apertou no disco sem pensar em nenhum alien específico. Acabou se transformando em glutão, e no desespero da situação começou a comer os destroços e cuspir sua gosma explosiva no bicho. Assim, isso deu tempo pro All Might chegar e prender o vilão. Porém, graças ao consumo extenso de energia, o relógio descarregou. Bakugou disse obrigado bem baixo para Midoriya. De nada, Katsha. Se precisar de mim, tô aqui. A imprensa cercou os dois, elogiando um por sua resistência e outro por seu pensamento rápido. Mas Deku decidiu se afastar da imprensa e ir para casa. No meio do caminho, All Might o encontra e pergunta se Deku quer ser seu sucessor, o qual aceita meio chocado com a proposta. Então All Might explica tudo sobre o One For All para o garoto, bem como mostra sua forma verdadeira para ele. Então os dois vão ao parque municipal da praia de Takoba treinar para que ele receba. Assim, se passam 2 meses de treino pesado e limpeza de praia. Uau, disse All Might, pensei que você fosse demorar uns 5 meses no mínimo, meus parabéns. Está pronto para receber a recompensa por seu trabalho árduo. Sim, Sr. All Might, disse Midoriya, empolgado. Então Midoriya come o fio de cabelo do All Might e ganha seu poder. Espera, agora que eu tenho esse poder, você não vai mais ter, certo? Pergunta Deku. Mais ou menos, jovem Midoriya, ainda vai haver um pouco em mim, mas irá acabar. Deku pensa por um tempo até que se lembra de algo. Sr. All Might, eu tenho uma proposta para você. Se você pudesse voltar o seu corpo à sua época de poder máximo, você voltaria. Ponto. Interessante. Voltaria. Se eu pudesse manter minha mente de agora. Mas como pretende fazer isso? Bem, esse relógio não controla minha individualidade, e ele meio que é minha individualidade, e ele tem uma transformação com poderes temporais, então Deku mostra o contratempo para o herói. Aceito. Então Deku se transforma em contratempo, e se concentrando bastante, levando cerca de 2 horas, ele consegue rebobinar o corpo de Toshinari e agir ao seu ápice. Uau! Só não abuse desse poder, jovem Midoriya. Eles veem que já era de noite, então decidir testar o novo poder de Midoriya no dia seguinte. E assim se passaram 8 meses de treino pesado com o One For All, com Midoriya já tendo Full Call e aguentando até 80% do poder total. E desenvolvendo técnicas com os aliens, enquanto desbloqueou mais aliens, totalizando 10.000 aliens, sem contar as transformações dele em humanos com individualidade. Assim, às 8h30 da manhã do dia da prova, Izuku tomou café e se transformou em XLR8 rapidamente para não chegar atrasado, mas o relógio descarregou na hora que estava chegando, então ele tropeçou e teria caído no chão se não fosse por uma garota de olhos e cabelos castanhos que o levitou e o soltou. Sou Oshaku Uraraka, e me desculpa, mas seria pior se tivesse caído no chão, disse a menina. Tudo bem, disse Deku, gaguejando obrigado, eu sou Izuku Midoriya. Espero que fiquemos na mesma turma. Enquanto isso ele pensava, ai meu Deus do céu. Eu tô falando com uma garota. Boa sorte pra nós, disse Uraraka. Vamos dar o nosso melhor, disse Deku. Na sala de provas, depois da prova escrita. Na explicação da prova prática, Deku e Bakugou estavam sentados um do lado do outro, quando perceberam que não iam pro mesmo portão. Que bom! Assim não vou ter que te humilhar, seu nerd de merda, disse Bakugou. É isso que vamos ver, biribinha, disse Deku, com um sorriso malicioso, até que um garoto alto e de óculos grita pros dois pararem de conversar e reclama que na explicação haviam 3 robôs, mas no panfleto haviam 4. Sim, isso é verdade, garoto, diz Present Mike, bem observado, acontece que o 4º robô vale 0 pontos e vocês devem fugir ao vê-lo. Depois da explicação, Izuku e Oshaku se dão boa sorte e o sinal toca. Izuku rapidamente se transforma em XLR8 e carrega só 15% do poder e vai destruindo rapidamente os robôs, focando nos de maior valor 30, 33,36,39, 42,45, pensava enquanto massacrava robôs rapidamente. Estava até descansando, quando viu o robô de 0 pontos, e ia correr, porém viu Uraraka presa, decidiu resgatá-la de XLR8, mas ia ser esmagado. Sei que é uma péssima hora para isso,
mas você pode trocar de alien para alien. Basta se concentrar, disse a voz de Ben em sua cabeça. Deku largou Oshaku em um canto e se transformou em 4 braços e ativou 100% do One for All e saltou. Quadri Punch Smash, gritou enquanto dava um imenso soco com cada um dos braços ao mesmo tempo, esmagando o robô gigante. Porém, no momento em que finalizou o golpe, Deku se destransformou, caindo no chão, ou teria caído, se Uraraka não tivesse o salvo. Ambos tiveram ferimentos médios, porém os de Izuku foram um pouco mais leves. Então ambos ficaram conversando e se conhecendo melhor até que Oshaku pergunta sobre a individualidade de Deku. Bem, ela se chama Omnitrix, meu DNA é instável por isso. Uso esse aparelho, para me ajudar a me transformar e usar meus poderes direito. Mas graças a isso, descobri minha individualidade em forma normal, que chamo de Superpower, que aumenta meus atributos físicos, porém se usada além do que posso aguentar gera ferimentos. É um poder baseado em porcentagem. E quanto às minhas transformações, bem agora elas duram 2 a 3 horas, porém se eu usar muito poder de uma forma, ou acabar ficando muito grande o tempo diminui. Sim, o Superpower pode ser utilizado com minhas transformações, aumentando seu poder. E a sua, Uraraka? Bem, a minha individualidade não é tão poderosa como a sua. A minha individualidade se chama Gravidade Zero, e todas as vezes que eu toco com os 5 dedos em algo, ele flutua. Posso liberar tocando as pontas de meus dedos, disse Uraraka meio sem graça. Que demais! É super útil para missões de resgate. Acho que sim, e a sua, apesar de suas fraquezas, é bem versátil, obrigado, disse Deku dando um beijo na bochecha de Oshaku, corado. Depois de um tempo, ambos vão para casa, após terem se recuperado, até trocaram número de telefone. Voltando para casa, Deku vê bandidos assaltando uma loja e nenhum herói por perto. Ah, quer saber? Como diria Ben Tennyson, tá na hora de virar herói, pensa Deku e assim se transforma em acelerado e rapidamente nocauteia os bandidos, sem nem usar o poder dado por All Might. Depois disso, resolveu voltar para casa rapidamente e se jogou na cama. Alguns se passaram e Midoriya finalmente recebeu o resultado da prova e foi aprovado ficando em primeiro lugar no ranking geral, com 99 pontos de vilões derrotados, 60 pontos de resgate, e incríveis 100 pontos na prova escrita. Bakugou ficou logo atrás, com 100 na escrita, e 90 vilões, 0 de resgate. Parabéns, jovem Midoriya, você foi aprovado com louvor. Izuku chama Bakugou para eles comemorarem na base. Parece que eu perdi pra você, Deku. Mas eu vou te superar nessa porra, diz Bakugou sorrindo. Veremos. Falou e até outro vídeo.